Só que agora ele não estava mais sozinho, né? Só que agora ele tinha uma família, vários filhos, mulheres, muitos bens, muitos servos, estavam todos retornando para a Palestina, para a terra, para Canaã. Mas aquilo não saía da cabeça dele. O dia que meu pai morreu de mal, o dia que Isaac morreu de mal. Aí Jacó mandou alguns recados, né, mandou alguns presentes para Esaú. E quando Jacó soube que Esaú estava vindo ao seu encontro, Esaú deve ter ficado sabendo que Jacó estava voltando. Alguém contou para ele, a notícia correu. Levava dias, né, de um local para outro. Era tudo a pé, com crianças, com animais, levava muito tempo. E o certo é que Esaú ficou sabendo que Jacó estava voltando. E Esaú prepara 400 homens para esse encontro com Jacó. E quando Jacó soube que Esaú estava vindo com 400 homens, qual é a conclusão que vocês acham que ele chegou? Não vai sobrar ninguém. Não vai sobrar ninguém. Vai matar todo mundo. Para que 400 homens? Para quê? Só é para matar todo mundo. Só que não foi isso que aconteceu. A gente conhece a história. O que aconteceu quando eles se encontram? Se abraçam muito tempo, um longo tempo, os dois irmãos gêmeos, né? Se abraçam por um longo tempo e Jacó diz uma frase poderosíssima. Ele disse assim: agora eu vejo o teu rosto. Como que ele vê? O rosto de Deus. Jacó sentia que o seu irmão havia perdoado. Aquele abraço era a prova maior do perdão do seu irmão. E aquele perdão foi tão pleno para Esaú, disse assim: eu estou rosto como quem vê o rosto de Deus. Eu até às vezes faço uma perguntinha por aí, né? Quando é que mais a gente se parece com Deus? É o momento em que você exerce o perdão. O perdão pleno é aquele que mais nos deixa parecidos com Deus. E nesse encontro de Esaú e Jacó, houve perdão. Por isso a expressão de Jacó: vejo teu rosto como quem vê o rosto de Deus. Você quer ser parecido com Deus? Então, se encontre com Ele todos os dias, que você vai ficar cada dia mais parecido com Ele. Um outro encontro que eu anotei aqui, está registrado em Gênesis capítulo 45, é o encontro de José e seus irmãos. Lembram? A gente não vai contar a história, claro que a gente não tem tempo para isso, né? Quem sabe se fosse sábado que vem daria, né? Mas aqui, nesse sábado, meia hora que se tem de pregação, não dá. Mas José e seus irmãos, que encontro poderoso, né? Lá no Egito. E a gente sabe todas as nuances desse encontro, né? Como José procedeu, como José os perdoou, porque é um detalhe importante. O perdão é só pleno quando você se encontra todos os dias com quem é a razão do perdão, que é Jesus. Pois Jesus disse assim para os seus algozes, lá na cruz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Então, ao nos encontrarmos todos os dias com Jesus, que é o dia do encontro final que nós vamos ter com Ele, é que nós aprendemos a perdoar. E José tinha esse encontro com Jesus todos os dias. A gente sabe, pela maneira como José viveu no Egito, que ele tinha um relacionamento de encontros com Jesus. Por isso ele perdoou os seus irmãos, mas foi um encontro muito importante que a Bíblia destaca, esse encontro de José e seus irmãos. O outro encontro está registrado em Gênesis capítulo 46, com Jacó e José. Um encontro assim, não tem como não chorar nesse encontro. Eu estava comentando, acho que eu comentei eu já li a Bíblia, irmãos, assim toda ela, em formato de um livro, pelo menos umas 30 vezes.
Dá em torno de 30 vezes que eu já li a Bíblia de capa a capa, durante um ano, aquele processo todo. Esse ano eu estou vendo, estamos em números, né? Estamos no livro de números. Ciro, está vendo? Oi? O Ciro também, né? O Ciro são os parceiros aí, né? O Pira também se faz a Bíblia, né? Acho que alguns irmãos também fazem. Mas eu já li essa história do encontro de José com Jacó, filho e pai, pelo menos 40 vezes, pelo menos 30 vezes, né? Fora as outras vezes que a gente lê, estuda e etc. Estuda a lição da escola sabatina. Mas pelo menos 30 vezes, cada vez que eu leio, eu choro. Irmãos, Jacó imaginava que José já tinha morrido. Já tinha morrido. Os filhos, outros irmãos, levaram a túnica dele suja de sangue, mataram um cabrito lá, sujaram a túnica de sangue, só encontramos a túnica do teu filho, a besta fera deve ter comido. Então, para Jacó, José não existia mais. Então, imagine esse ponto, né? Deve ter, quando José foi para o Egito, foi vendido por seus irmãos para o Egito, ele tinha aproximadamente 17 anos. Era um adolescente, né? Final da adolescência. Esse encontro de Jacó com José, Jacó já era governador do Egito. Quando José assume como governador do Egito, ele tinha 30 anos. Portanto, pelo menos uns 14, 15 anos que Jacó não via José. E tinha José como morto. Imagine esse encontro. O texto bíblico diz que eles ficaram um tempão abraçados, né? Como se a ficha não tivesse caído, né? A ficha de Jacó não tivesse caído. Aquele abraço, será que isso é verdade? Eu sou, estou tendo uma visão. É um encontro muito significante que a palavra de Deus deixou registrado para a gente ver como Deus é maravilhoso e proporcionou o encontro de Jacó. Quando Jacó se encontra com José, ele disse: "Ah, bom, agora eu posso morrer. Não preciso mais de nada nessa vida, já posso morrer." Palavras de Jacó, ele dizendo para José. Um outro encontro, agora no Novo Testamento, de Jesus e Nicodemos. Lembra do encontro de Jesus e Nicodemos, um dia à noite, registrado em João capítulo 13. Nicodemos procura Jesus, foi Nicodemos que foi no encontro de Jesus. E a gente sabe das palavras de Jesus com Nicodemos, que desse encontro, com certeza, Nicodemos se converte. Mais adiante a gente vai ver a ação de Nicodemos, como ele se converteu, embora ele continua sendo discípulo escondido por causa dos líderes religiosos, dos fariseus. Ele continua escondido, mas ele, naquele encontro com Jesus, Nicodemos se converte, e nesse encontro, porque não há encontro com Jesus sem impactar a vida da pessoa. Não tem. O verdadeiro encontro com Jesus vai nos impactar. Se não estamos sendo impactados, é porque não estamos de fato nos encontrando com Jesus. Então o encontro com Jesus vai impactar a vida. Jesus é poder, é glória, é fogo consumidor, tem que impactar. E esse encontro de Jesus com Nicodemos com Jesus, com certeza impactou a vida de Nicodemos. E Nicodemos depois se torna um discípulo de Jesus. Outro encontro que eu anotei aqui, Jesus e a mulher samaritana. Lembram? Lá no João capítulo 8, está registrado esse encontro de Jesus e a mulher. João capítulo 4, desculpe, está registrado esse encontro de Jesus e a mulher samaritana. E a gente sabe, esse encontro foi providenciado por Jesus. Lembra? Ele estava indo para Jerusalém, se não falha a memória, mas era necessário que ele passasse por Samaria. Onde via, a mulher viria esse cara, mas era uma região ali próxima de Samaria. E Jesus passa por Samaria, fica esperando ali no poço de Jacó, até que a mulher chegue para esse encontro. E o que esse encontro produziu? Aquela mulher se converte,
impactada pela conversa que teve com Jesus, avisa toda a sua cidade, toda a cidade vem para se encontrar com Jesus, e com certeza muitas almas, muitas pessoas foram salvas por esse encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Porque não há encontro com Jesus sem impactar. Outro encontro, Jesus e a mulher adúltera. Lembram-se? Não confundamos mulher adulta com Maria Madalena, viu gente? Maria Madalena é uma, mulher adúltera é outra. A mulher adúltera nem nome tem. É chamada de mulher adúltera pelo texto bíblico. Mas o importante foi o encontro dessa mulher adúltera, uma mulher que tinha a vida promíscua, é levada para ser apedrejada. A gente conhece toda a intenção dos fariseus ali, dos líderes, o que eles queriam de fato. Mas certo é que a mulher foi levada para se encontrar com Jesus. E nesse encontro com Jesus, a mulher não foi apedrejada, e aí encontrou a salvação em Jesus. A mulher adúltera, ao se encontrar com Jesus, ela é impactada pelo perdão de Jesus, pelas palavras que Jesus disse para ela. Quando Jesus disse assim: cadê os teus acusadores? Eles falam assim: foram todos embora. Jesus disse para ela: ninguém te condenou. Vieram para te condenar, não te condenou. A gente sabe por que eles foram embora. Eu também não te condeno. Vai e não peques. E esse encontro dessa mulher adúltera com Jesus, com certeza, garantiu a salvação, a vida eterna dessa mulher prostituta. Outro encontro, Jesus e Maria Madalena, está registrado no Evangelho de João. A mulher adulta é o Evangelho de João capítulo 8, eu esqueci de dar a referência. E Jesus com Maria Madalena é no Evangelho de João capítulo 20. Quando Maria Madalena unge os pés de Jesus com aquele perfume, e aqui, só para mencionar, ela trabalhou cerca de um ano, para comprar aquele perfume. Isso que o perfume valia 300 denários, e um denário era um dia de trabalho. Toda pessoa, um trabalhador comum, trabalhava um dia e recebia um denário por salário. Então, o perfume valia 300 denários. Ou seja, aproximadamente um ano de trabalho. Aquela mulher investiu para ungir os pés de Jesus, para esse encontro com Jesus. E esse encontro ficou tão poderoso que Jesus disse assim, quando quiseram proibir de fazer isso, questionaram o criado dela, ele disse: peraí. Todas as vezes que esse evangelho foi pregado, em todos os lugares, em toda parte, em todo o tempo, vai se contar essa história. Porque essa mulher feliz, e aquele encontro, com certeza, trouxe para Maria Madalena a certeza do perdão e da vida eterna de Cristo Jesus. O desejo de Deus é se encontrar conosco. Todo dia. Aliás, estamos fazendo isso, né, especial pelas 10 horas, 10 vezes, né? Depois estaremos aqui, sábado que vem, pelas 10 horas de jejum e oração. Todos os dias. E esses projetos, né, assim, que a igreja cria, as jornadas, né? É exatamente para nos ajudar, dar uma mãozinha para a gente, mostrando para a gente quão importante é esse encontro diário com Jesus. Se um dia nós quisermos encontrar com Ele, quando Ele voltar, a gente vai ver rapidinho isso aqui, é preciso esse encontro diário com Ele. Eu acho que aquele grande diz isso, se me ajuda, os cônjuges, um desses pensadores, pregadores, diz assim: é estranho alguém que não se encontra com Deus e quer viver com Ele para sempre. Alguém que não tem tempo aqui para se encontrar com Deus e quer viver com Ele para sempre. É muito estranho isso, diz. Eu acho que ele tem que falar isso, né? Muito estranho isso. Você não quer ter esse encontro diário com Deus, mas quer viver com Deus para sempre.
encontre diariamente, todos os dias, todos os momentos com Ele. Esse é o desejo de Deus. Por isso Deus provoca muito desse encontro com Ele. Muitos desses encontros é a iniciativa de Deus. A gente nós lemos em Gênesis 3:8, 3, que todos os dias Jesus ia ao Éden para se encontrar com Adão e Eva, com Jesus. E era um casal santo. A gente pensa, por que eles precisavam de Deus? Todos os dias. Imagine se eles precisavam de Deus todos os dias. Imagine na gente, né, Deus? Imagine você e eu. Se eles precisavam de Deus todos os dias, para isso Jesus iria todos os dias lá no virado do dia. Imagine você e eu, quanto a gente precisa de Deus diariamente em nossa vida. Então, Jesus ia lá todos os dias para se encontrar com eles. Infelizmente, o pecado, surge o pecado, a gente conhece essa história do pecado, conhecemos a história, separou aqueles momentos preciosos de Jesus com Adão lá no jardim do Éden. Isaías 59:2, vocês conhecem o texto, que os nossos pecados fazem separação, criam um muro de separação, uma barreira de separação entre nós e nosso Deus. Então Deus já não podia ir mais lá no jardim do Éden para esse encontro com aquele casal. Então o que Deus começou a fazer? Começou a enviar profetas, pessoas que pudessem falar com o profeta, servos que pudessem falar com as pessoas no lugar de Deus. Deus dava mensagem ao profeta e o profeta transmitia às pessoas, à nação, à nação de Israel. Eu queria destacar, eu falei que ia falar, não sei se quanto tempo eu tenho ainda, mas antes de falar do último encontro de Jesus conosco, eu queria falar de um encontro que ocorreu na Bíblia, registrado na Bíblia, de Jesus e Jacó. Lembram? A gente já comentou que Jacó estava voltando para a sua terra, para Canaã. Está registrado lá em Gênesis capítulo 32. Está registrado esse encontro de Jesus com Jacó. Jacó estava voltando, ficou sabendo que seu irmão vinha com 400 homens, temeu na base, pensou, vamos todos embora. E o que Jacó precisou? Ele separou todo mundo lá, um jeito de ficar sozinho, porque ele queria falar com Deus, queria se encontrar com Deus, porque a única maneira, a única coisa que ele poderia se apegar naquele momento era com Deus. E não existe um momento mais oportuno de nos apegarmos com Deus como o momento que você está sozinho. Lembra quando o texto diz: você quer falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, você e ele, só você e ele. Esse é o momento que você derrama o coração dele. Tem ninguém te ouvindo, tem ninguém te observando. Aí você derrama o coração dele. É isso que Jacó viu, esse encontro com Deus. Então ele vai lá para um determinado vale, o vale de Jacó, e começa a conversar com Deus. E quem vem no encontro dele? O próprio Deus. E Jacó a princípio não reconheceu. Se eu fosse um homem, alguém, o texto diz que usa a expressão um anjo, né? Esse anjo era Jesus. Esse anjo sempre aparece com a maiúsculo, quando aparece anjo com a maiúsculo, você pode ter certeza que é Deus na pessoa de Jesus. Então, Jacó começa essa luta com o anjo, com esse anjo que é Jesus, né? Então eu queria 3 pontos aqui, tem vários pontos que a gente pode tirar lições preciosas, eu queria 3 pontos aqui, apenas 3 coisas, 3 pontos, que a gente tira uma lição para a nossa vida, esse encontro de Jacó com Jesus. O primeiro ponto está registrado no verso 25 de Gênesis 32, quando na luta, imagine um homem lutando com Deus. Pensa, tenta fazer esse quadro, se a gente é capaz de imaginar isso. Um homem lutando com Deus, mas Jacó era
dessa luta que o anjo, Jesus, toca o quadril, está no verso 25, toca no Gênesis 32, toca no quadril, nervo do quadril, e desloca, né? Desloca. E como é que Jacó agora vai lutar com Deus? manco. Imagine, lutar com Deus, imagine sem poder colocar o pé no chão. Imagine isso. Foi a primeira lição que a gente aprende aqui. Às vezes Deus tem que tocar na gente, que a gente fica querendo lutar muito pelas nossas forças. Nós achamos que a gente pode, que a gente é capaz. E Deus tem que dar um toque, deslocar alguma coisa na vida da gente, deixar a gente meio inativo. Quer dizer, olha, quem vai lutar sou eu, não é você. Se você for lutar, você vai perder. Então vou te inutilizar. Vou inutilizar você para que você deixe eu lutar por você. Foi isso que Deus quis falar para Jacó. Vou te deixar meio sem a capacidade de lutar, para você vai entender, não sei se agora você vai entender, mas você vai entender que eu vou lutar por você em relação ao seu irmão. Esse medo que você está do seu irmão, deixa que eu vou cuidar disso. Vou deixar você aprender a lição. Esse é o primeiro ponto que a gente aprende nesse encontro de Jacó com Jesus. Deus às vezes precisa tocar na nossa vida, com alguma perda, com alguma coisa, para mostrar que a gente está tentando lutar sozinho. E lutar sozinho você vai perder, porque os seus inimigos são mais fortes do que você. Deixa Deus te utilizar para que ele possa entrar na área, na arena, para lutar por você, com você. Segundo ponto que a gente aprende, eu anotei aqui na minha cola. Gênesis, agora o verso 26 de Gênesis 32. Amanhecia o dia dessa luta, o sol começava a clarear, e o anjo disse, Jesus disse para Jacó: deixa aí que o sol já está amanhecendo, eu preciso ir. Eu tenho que ir. Como se Jesus tivesse agendado algum outro momento com alguém. Ele disse, eu tenho que ir. E aí a gente aprende uma outra lição preciosa aqui, no verso 26. O que Jacó disse para Jesus? Hoje, não te deixarei ir. Pense nessas palavras. Não te deixarei ir. Enquanto você... Eu não sei se nesse momento Jacó já estivesse mais ou menos sabendo quem era, com quem ele estava lutando. Imagina quando ele toca no quadril dele, ele descobriu que não era uma pessoa normal, era alguém muito mais forte do que ele. E aí quando Jacó percebe, o anjo diz assim: não, agora eu preciso ir. E Jacó olha para ele assim: não. Agarradinho. Imagina que essa altura, viu, senhor? E já estivesse com a perna meio sem perna, né? Sem jeito na perna aqui, e já estivesse grudado nas pernas de Jesus. Olhando para ele e disse: não vai enquanto você não é a pessoa. Imagina que ele estivesse ajoelhado nesse momento para usar essa expressão: não te deixarei ir, todo não me abençoarás. Essa é a atitude, porque você tem que ser abençoado de fato por Deus. Não deixa Deus ir. Não solta dele. Não larga dele. Porque você está precisando da bênção. A bênção da perseverança. Se você não perseverar, você não vai receber a bênção. Então persevere, não largue. Não desgrude. Porque esse encontro de Jacó com Jesus nos dá essa lição preciosa. Não deixe Jesus ir, não se separe de Deus enquanto você não receber a bênção. E a terceira e última lição que a gente aprende está no verso 28.
lê para a gente o verso, eu queria ler esse texto, no 28 e 29, para mim, por favor. No 32, Gênesis 32, 28 e 29. Por favor. Acompanhe ele em Gênesis 32, 28 e 29, que o Bíblia vai ler. Estamos terminando. Capítulo 32, versículo 28. Isso. Então disse, já não te chamarás Jacó, Jesus falando para Jacó. e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. 29. Tornou Jacó, dize, rogo-te como te chamas. Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Olha que texto interessante, né? Qual é a grande lição que a gente aprende aí? Jacó se chamava, Jacó significa enganador, né? Tinha enganado seu irmão, tinha enganado seu pai, é possível ter enganado em outras situações. E Jacó, a palavra Jacó significa enganador, já nasce grudado lá no calcanhar do irmão, como se dissesse, não, porque seria sou eu. Jacó é enganador, mas Jesus diz para ele, né, texto que você lê, você não vai mais se chamar, já esse pecado de engano vai ser está perdoado na sua vida. E agora eu vou chamar você de Israel. Israel significa Israel? Vencedor, que virou uma grande nação. Daí a nação de Israel. Foi esse momento em que Deus troca o nome de Jacó por Israel, que significa vencedor. E o anjo diz assim, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Lutar com Deus e prevalecer é não desistir. Não te deixar ir. Isso é luta com Deus. E você lutou com Deus e prevaleceu. Então você não vai mais se chamar Jacó. Seu pecado de Jacó, enganador, você não é mais. Você agora é Israel vencedor. E desse encontro, desse momento, nascem as tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. Passam-se as 10 tribos, as 12 tribos de Israel. E a nação, povo de Deus, passa a se chamar israelita, porque esses descendentes de Israel e Jacó. Agora eu queria, para a gente fechar, o último encontro que a gente vai ter com Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Quem pode ler para a gente? Alguém bem rápido? Ciro, lê para a gente, por favor, Ciro. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo está dizendo, olha, os mortos vão ressuscitar, nós os vivos vamos ser transformados. E aí todos levados para quê? Céu. Mas antes de ir para o céu, para o encontro com o Senhor. Esse é o encontro dos encontros. Sabe? É o encontro dos encontros. Quem está acostumado a encontrar-se com Deus, vai encontrar-se novamente com Ele, para o encontro dos encontros. E aí, o que Jesus vai dizer para esses que vão se encontrar com Ele nos ares? Jesus não vai descer a terra, a gente sabe nessa volta, agora Ele não vai descer a terra, Ele vai ficar nos ares. Os anjos é que vão levar os salvos para esse encontro com Ele nos ares. E o que Jesus vai dizer nos salvos? É o último texto que a gente vai ler. Mary, você lembra a gente? Está com a sua Bíblia aí, Mary?
tirei aqui o texto, né? Peraí. O celular, apertei no papel aqui, o celular. 25, Mateus 25, 34, é isso? Isso aí. Obrigado, Ciro. 25, 34. Né? O que Jesus vai dizer para esses, igual a esse encontro? Encontro dos encontros. O que Jesus vai dizer primeiro? Fala para a gente. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem na sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Que palavras, né? Já pensou os salvos ouvirem essas palavras de Jesus? Jesus olhando para aquela multidão de salvos e dizendo assim, aliás, essas palavras também me comovem, né? Por alguma razão que eu acho que já deve ter falado aqui para vocês. Eu escutava essas palavras do meu pai. O pai era um leitor da Bíblia, embora sendo analfabeto, mas ele lia a Bíblia e lia em voz alta. Era hábito, costume lá na minha terra, as pessoas liam em voz alta. E essas palavras eram as preferidas do meu pai. E eu aprendi isso. Aprendi do sábado, ele leu sobre o sábado. Por isso, quando eu conheci a igreja adventista, não tive nenhuma dificuldade de aceitar o sábado, porque já conhecia, né, meu pai. Então, as palavras que Jesus vai dizer para todos os salvos, para você, para mim, para todos os salvos: 20 benditos de meu Pai, abençoados de meu Pai, possuem por herança o reino que nos está preparado desde a fundação. Imagine se você escutar essas palavras, todos os salvos escutando essas palavras. Eu me lembro que o Avelino pregou aqui, né? No sábado passado, no outro, né? Avelino, foi a Solange que convidou o mês da Solange de janeiro. Acho que foi no sábado de janeiro. Não, o Avelino pregou no sábado, né? O Avelino. E eu me lembro que o Avelino usou algo assim, eu achei interessante, né? A expressão que o Avelino usou, ele disse que era a conjectura dele, não é? Está escrito na Bíblia, mas ele imaginava assim, que isso na volta da Nova Terra, né? Quando a Nova Jerusalém desceu do céu, nessa ocasião, e aí a cidade santa vai descer com todos os salvos, e aí Jesus vai abrir a porta da Nova Jerusalém, os salvos estão todos lá dentro, e Jesus abre a porta, dá uma olhada na terra, fecha a porta e volta, e olha para os salvos. Isso é o Avelino falando aqui. Volta e olha para os salvos, depois vai abrir a porta de novo, olha para a terra, depois volta e chama os salvos. E o salvo sai da porta da Nova Jerusalém, e Jesus assim, entra na posse, porque foste, ele usou essa expressão, eu estou usando, né? Fosse fiel no pouco, sobre o muito, e contarei. Entra no reino do teu Senhor. E aí todos os salvos saem para possuir uma nova terra e habitar toda a terra. São milhões, não sei quantos bilhões de salvos vão estar dentro da cidade santa. A cidade santa tem 2.200 quilômetros do lado, 2.200 quilômetros do outro, 2.200 quilômetros do outro, uma cidade quadrada de 2.200 quilômetros cada lado. E mais 2.200 quilômetros para cima. É quadrado mesmo, é quadrado em todos os sentidos, né? Em todos os lados. Então são bilhões de salvos que estão ali dentro. E aí todos esses salvos não saíram ouvindo essas vozes. 20 possui a terra, possui o reino que lhes está preparado desde a fundação. O hino que a gente vai cantar agora como eu já falei, Deus me dá graça de estar há 54 anos nessa igreja. Desde o primeiro dia que fui, nunca mais deixei. Amém.
até como base no que meu pai lia lá na Bíblia para a gente. Mas a gente sabe que a tendência da gente desistir é muito grande, sabia? E o mal, o diabo, sabe como arquitetar as coisas para fazer a gente desistir. A gente já teve aqui nessa igreja, claro que muitos correram, muitos mudaram, né? Mas a gente já teve aqui presença de mais de 100 pessoas presentes aqui aos cultos. Hoje a gente não tem metade. Tanto presentes ali, não nele, mas presentes. Eu tive uma classe de jovens com 20 jovens. 20 jovens. Hoje a gente não tem poucos jovens conosco. Papai do Céu sabe como Satanás, essa estratégia de Satanás para fazer a gente desistir. Fazer a gente desistir dessa comunhão com Deus, desse encontro diário com o Senhor, por meio da palavra, da oração, da igreja. Por isso, o hino que a gente vai cantar, viu? Posso me emocionar aqui? É o hino, qual é o número?